Gente, boa tarde para todas e todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, ainda que virtualmente, à FADIR, a Faculdade de Direito e Relações Internacionais da UFGD, ao nosso programa de pós-graduação em Fronteiras e Direitos Humanos, para essa cerimônia tão importante que é a banca de avaliação da dissertação de mestrado do pós-graduando Ney Elias Coenete de Oliveira, que está sendo avaliado pela professora Patrícia Teixeira Tavano, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal, e pelo professor Matheus de Carvalho Hernandes, aqui também do nosso programa e da FADIR. Então, gostaria de agradecer imensamente a vocês, Patrícia e Matheus, por aceitarem o convite de estar novamente comigo e com o Ney nesse processo. Já estiveram na qualificação, enfim, dois amigos muito queridos que temos trabalhado nessa temática de forma bastante dedicada e que tem muito a contribuir com a nossa pesquisa, com a pesquisa conduzida pelo Ney e também com os desdobramentos dessa pesquisa daqui em diante após a finalização dessa etapa. Ney, você tem de 25 a 30 minutos para fazer a apresentação. Patrícia e Matheus, até comentei isso com o Ney, talvez ele faria uma apresentação um pouquinho mais longa do que foi aquela da qualificação, enfim, porque tem um público maior agora e acho que a pesquisa dele se sustenta aí para esse público também que está interessado na temática. Então, Ney, fica muito tranquilo, muito à vontade. O microfone está contigo, pode compartilhar o seu material quando você desejar e que todos tenhamos uma ótima apresentação. Ok, professor, consegue visualizar tranquilamente? Perfeito. Ok, certinho. Vamos iniciar. Tranquilo nem tanto, professor, à vontade, acho que mais um pouquinho. Mas vamos lá. Primeiro, quero cumprimentar a todos os participantes desta reunião, de forma muito especial cumprimentar aí a banca examinadora, agradecendo imensamente a todos pela disponibilidade e as contribuições para com o meu trabalho. Eu rendo homenagens de forma muito especial ao meu orientador, o professor Hermes, que me orientou e tem me acompanhado nesta minha trajetória acadêmica. Agradecer à professora Patrícia Teixeira e ao professor Dr. Matheus também, que estão aqui conosco para esta avaliação. É uma honra apresentar os resultados desta pesquisa desenvolvida no âmbito do programa de pós-graduação em Fronteiras e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Dourados. O título da minha pesquisa é O Direito à Educação em Dourados, Equidade como Caminho para Oportunidades de Aprendizagem aos Migrantes e Refugiados Venezuelanos. Essa pesquisa se dá no seguinte contexto. O cenário migratório global, ele tem exigido respostas educacionais urgentes. No ano de 2025, nós fechamos com cerca de 117 milhões de pessoas forçadas a se deslocarem de seus países de origem, por motivos diversos. Cerca de 6,9 milhões de venezuelanos se deslocaram para a América Latina e Caribe. Desses, 732 mil foram acolhidos no Brasil. Ao chegarem no Brasil, e pelo um programa de interiorização, eles foram conduzidos aí de forma voluntária para vários estados, em busca de emprego, de moradia. Para o Mato Grosso do Sul, vieram 9.337 venezuelanos. O nosso estado, ele figura-se aí como o terceiro estado no ranking nacional em acolhimento de venezuelanos. Dourados, nosso município, oficialmente recebeu 4.653 venezuelanos, estando aí como a quinta cidade no país em termos de acolhimento desta população. E aí nós vamos, então,
trazendo esse cenário para o contexto da educação. A rede estadual de ensino, aqui em Dourados, no ano de 2025, teve 590 venezuelanos matriculados, isso distribuídos em 22 escolas, 2 centros de formação. E como que Dourados está preparada para atender essa clientela hoje, uma população que, pela estimativa do IBGE, chega a 265 mil habitantes. Nós temos, então, 45 escolas municipais, 3 instituições públicas de ensino superior e, além desta estrutura da rede estadual também para este atendimento. E a relevância da nossa pesquisa? Qual é a importância dela para a sociedade? Primeiro, nós estamos tratando do direito à educação. Direito à educação como um pilar da dignidade humana, sendo ele um pré-requisito para que, a partir da educação, o cidadão possa ter aí os demais direitos civis, políticos e sociais garantidos, como o emprego, a saúde, a alimentação, assistência social, e também o direito à educação em Dourados. Por que Dourados? Porque Dourados se consolida como um polo estratégico de acolhimento. Nós já observamos ali um crescimento populacional muito intenso, sobretudo nesses últimos 3 anos, e também o locus da pesquisa, que é uma escola estadual, também tem aí um diferencial. Cerca de 10,4% do corpo docente desta unidade escolar são de estudantes venezuelanos, ou seja, a cada 10 estudantes, um é venezuelano matriculado nessa escola. E, por fim, essa pesquisa ela traz, então, algo bastante diferenciado daquelas que nós temos aí na academia. As pesquisas, comumente, elas tratam mais da questão das vulnerabilidades do estudante migrante, as suas dificuldades, as suas situações de estar em um novo país, né? Também colocam-se bastante a questão dos desafios enfrentados pelos professores, a questão da prática pedagógica, dos materiais, e aqui nós vamos dar um enfoque para a equipe gestora da escola, aquela que direciona, aquela que é responsável pelo andamento e principalmente pela efetivação das políticas públicas educacionais dentro da escola, que é a direção e a coordenação pedagógica. Então, é uma pesquisa que traz esta perspectiva da gestão escolar. Para desenvolver essa pesquisa, nós utilizamos uma abordagem qualitativa e exploratória, o método hipotético-dedutivo, como estratégia de coleta de dados, uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo. E aqui a gente destaca a de campo, que é o coração da nossa pesquisa, porque nós realizamos aí entrevistas semi-estruturadas com a equipe gestora, 2 gestores escolares e 8 coordenadores pedagógicos. A partir das entrevistas realizadas, dos dados coletados, nós utilizamos a análise de conteúdo de Bardin, que é uma psicóloga francesa que desenvolveu esta metodologia em 3 níveis. Primeiro, pré-análise, que seria a parte da seleção dos objetivos deste material, né? As hipóteses, e a segunda parte seria o tratamento desses dados, né? A partir de um sistema de categorização, separando, por exemplo, a questão da percepção da gestão sobre a avaliação, a percepção da gestão sobre acolhimento, a percepção da gestão sobre as práticas pedagógicas. E, por fim, então, esses dados eles são tratados, como última parte, né, com o olhar do teórico que nos orienta, que no caso aqui é François Goubet, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Um destaque também para o locus da pesquisa, que é uma escola estadual, e aqui a gente, por um compromisso ético da pesquisa, nós não vamos mencionar o nome, mas é uma escola de grande porte e que atende aí 107 venezuelanos matriculados num contexto de 1.030, 1.040, 1.050 alunos que estão matriculados nesta unidade.
E qual é o problema que nós apontamos? Primeiro, nós observamos uma chegada muito intensa de estudantes venezuelanos na rede estadual. E aí, com esta chegada, como que as unidades escolares, como que o nosso sistema de ensino está preparado para recebê-los? Apontamos como problema a ausência de políticas públicas educacionais específicas para esta população e também a questão da formação continuada da equipe escolar para o atendimento de estudantes migrantes e refugiados. E este problema, qual é o impacto que ele traz para a educação? Primeiro é o prejuízo à inclusão. E aqui nós estamos falando da inclusão em 3 níveis, que é a presença, a participação e a aprendizagem. Muitas vezes se garante a presença, mas como fica a participação desse estudante? Como que fica a aprendizagem desse estudante? Então, essa é uma questão que precisa ser vista com bastante atenção. Como questão de pesquisa, nós temos se e em que medida a Escola Estadual de Dourados assegura equidade educacional, promovendo a inclusão e as oportunidades de aprendizagem aos estudantes migrantes e refugiados venezuelanos. Como hipótese, nós levantamos que a Escola Estadual de Dourados não assegura plenamente uma educação com equidade aos estudantes migrantes e refugiados venezuelanos, em razão de 2 variáveis. A primeira é o arcabouço político-pedagógico. Trata-se da ausência de um plano nacional, de um plano estadual específico para migrantes e também carência de formação continuada. Uma outra variável é a questão da diversidade linguística e cultural. Nós vamos ter aí a questão de uma barreira estrutural, que é o espanhol versus o português, a questão das diferenças socioculturais que esses estudantes trazem e que a escola precisa administrar. Como objetivos da pesquisa, apresentamos o objetivo geral. Primeiro, analisar as concepções, práticas e desafios da equipe gestora de uma escola pública estadual em Dourados na promoção da inclusão e equidade educacional para estudantes migrantes e refugiados venezuelanos, à luz do direito à educação. Objetivos específicos, são 3 que nós listamos. Primeiro, investigar as orientações da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul sobre diretrizes para o atendimento educacional de migrantes e propostas de formação continuada. Segundo, analisar os documentos institucionais da escola, os documentos norteadores, o projeto político-pedagógico, o PPP, o regimento escolar e o plano de gestão escolar. E, por fim, examinar as práticas de gestão escolar quanto às ações de acolhimento e inclusão dos estudantes migrantes venezuelanos. Como referencial teórico, nós trabalhamos com o sociólogo francês François Dubé. Sobre as lentes conceituais de Dubé, a pesquisa analisa o direito à educação dos estudantes venezuelanos em Dourados. Dubé, ele tem uma concepção de escola justa, e para ele uma escola justa, ela deve adotar práticas de discriminação positiva, tratando de maneira diferenciada os desiguais para garantir resultados mais próximos de justiça substantiva. Aqui é interessante destacar a questão das práticas de discriminação. No primeiro momento, sou um pouquinho estranho, mas é isso mesmo. O que ele defende é que nós temos que verificar, para que uma escola seja justa, que ela de fato identifique as características, as particularidades de cada estudante, de maneira que ela possa investir de forma deliberada em recursos e também em práticas pedagógicas que de fato atendam esses estudantes de uma forma plena. Nessa figura que estamos vendo aqui, ela ilustra muito bem esse pensamento de Dubé, uma figura bastante conhecida aí por todos, né, que circula na internet. Observe que nós temos ali uma distinção entre igualdade e equidade. No primeiro plano, nós estamos verificando 3 indivíduos tentando assistir aí um jogo de beisebol, com estaturas diferentes, né? A questão da igualdade foi dada a cada um deles um caixote, na mesma altura, nas mesmas proporções. O de estatura mais alta, tranquilamente está assistindo o jogo sem nenhum problema. O de estatura mediana também consegue assistir o jogo ali sem nenhuma dificuldade.
Já o de estatura menor, o mais baixo, mesmo com o caixote que ele recebeu, ele continua atrás da cerca sem ter nenhuma visão do jogo. Observem no campo da equidade. Tira-se o caixote do mais alto e dá este caixote àquele que tem a menor estatura. Observe que agora todos estão assistindo ao jogo de beisebol. E o pequeno ali, com muita alegria, né, com as mãos levantadas. Por quê? Porque ele tem essa mesma oportunidade de assistir o jogo em relação aos outros. Isso, então, é o que nós temos aí como equidade, que o nosso trabalho se propõe a discutir. E para do bem, então, nas palavras dele, para obter mais justiça, seria preciso, portanto, que a escola levasse em conta as desigualdades reais e procurasse, em certa medida, compensá-las. Aqui nós vamos conseguir visualizar com muita nitidez a questão que ele fala da discriminação positiva. Vamos verificar as questões das diferenças para poder atender conforme a necessidade do estudante. Nessa pesquisa, então, nós ouvimos os gestores. E aqui a gente traz nesses slides um destaque das vozes da equipe gestora, suas percepções e suas práticas. O que nós observamos? Primeiro, que a escola tem um esforço muito grande no acolhimento inicial, bem estruturado, mas com viés assistencialista. Há na escola ações para atender os estudantes com cesta básica, com agasalhos, né? Enfim, faz aquele acolhimento mais humanitário. Há também, por parte da gestão, nas falas dos gestores, uma expectativa de rápida adaptação, ou seja, que esses estudantes chegaram falando espanhol, então a expectativa é que com o entrosamento com os demais estudantes, com os professores que falam português, logo eles consigam já também estar interagindo, participando de tudo em português. Inclusive, a gente consegue detectar algumas questões de preconceito linguístico velado, se referindo, por exemplo, ao espanhol falado, ao espanhol, o idioma dos venezuelanos, como um dialeto, ou então o espanhol deles, né? Então, a gente consegue também detectar isso nessas questões. E também percebe-se nas vozes da equipe gestora a questão da lógica meritocrática, ou seja, aqui nós oferecemos tudo. Temos uma escola bem estruturada, salas com ar-condicionado, laboratórios bem organizados, né? Material didático, uniforme. Agora vocês se virem, vão ter que corresponder à nossa expectativa. Então, isso é que o B também fala da questão da lógica meritocrática, que a gente precisa avançar isso mais um pouco. E, por fim, nós vamos ter também a questão da flexibilização avaliativa. No início, as avaliações realizadas na escola são até aceitas em espanhol. Os estudantes respondam as questões em espanhol, que se interajam com os professores em espanhol, mas há uma pressão para o português, então uma flexibilização aí avaliativa inicial. Tá? E é certo que esta equipe não faz isso por uma situação de porque tem que ser assim, ou porque... Na verdade, o que acontece? Eles estão trabalhando conforme a demanda vai chegando, e aí vão criando práticas para esse atendimento. E isso é uma demonstração muito clara de que a formação em interculturalidade é algo que está muito forte dentro da unidade escolar. Então, nós não estamos aqui para apontar para a gestão da escola as suas fragilidades, mas sim trazer essas fragilidades e apresentar, olha, temos saída para isso, né? E a saída seria a questão de formação continuada à equipe escolar. Aqui um recorte de uma fala das equipes da gestão, que diz assim: quando os primeiros chegaram, a gente conseguiu identificar que eles eram bons. Com o tempo deu uma queda. A gente não sabe dizer o porquê. Aí, levando-se hipóteses. Talvez seria essa questão da flexibilização nas avaliações, ou seja, num primeiro momento, vamos aceitar que vocês respondem em espanhol, ou por questões também dessa questão dos estudantes estarem ali dominando mais o seu idioma, e a hora que começa a ter que estudar a história, a geografia,
e aí as exigências em português talvez possam estar trazendo esta complicação. Enfim, fica uma questão aí para a gente discutir. Os resultados que nós encontramos. Aqui nós encontramos uma questão que chamamos de a equidade em suspenso. Ou seja, a equidade é um entendimento na unidade escolar, que ela tem que ser uma prática, só que ela não chegou ainda no atendimento conforme se espera. Primeiro resultado, acolhimento e suporte humanitário. Há um compromisso ético da escola em iniciativas pontuais, de apoio social e material, doações de cestas básicas, que até vai além da dimensão pedagógica da escola, né? Segundo, o engajamento familiar. Um destaque importante, a família dos estudantes venezuelanos, segundo a equipe gestora, ela é muito presente. Ela participa ativamente das reuniões, entregas de notas e atividades culturais na escola, e isso exige da equipe gestora uma contínua mediação e também muita sensibilidade, né? Nós vamos observar aqui, então, que há um esforço muito grande por parte da gestão de ter que estar fazendo essa mediação com as suas limitações, que é esse terceiro tópico, com relação à diversidade linguística. Isso foi um ponto unânime em todas as falas, né? Que o principal entrave identificado é em relação à questão da comunicação, a dificuldade que a equipe escolar, a equipe gestora tem para compreender os estudantes, para se comunicar com as famílias e bem como ao contrário também. Muitas vezes eles precisam até utilizar de algum meio, por exemplo, algum tradutor digital, ali uma ferramenta digital para facilitar a comunicação. Por vezes, aquele colega que é mais versado um pouquinho no espanhol, então, vem para auxiliar nesse diálogo. Então, é algo assim bastante intenso, e o que nós observamos, que é algo muito isolado, cada um faz do seu jeito, né? Cada um tenta resolver a situação que chega naquele momento, da sua maneira, sem ter uma diretriz institucional, sem ter um alinhamento de como que a equipe realmente tem que conduzir. Vamos resolvendo as coisas conforme o carro está em andamento, vamos dizer assim. E nós vamos encontrar também uma lacuna político-pedagógica. O Plano Nacional de Educação de 2014-2024 e o nosso plano estadual, ele não menciona explicitamente nada sobre migrantes e refugiados como público-alvo. Então, essa carência também de uma política educacional que atenda esse público faz com que a escola trabalhe nesta situação de isolamento, ou sem diretriz, ou sem um norte para seguir. Trouxe aqui uma informação muito recente. Nesse mês de abril, no dia 14 de abril, o presidente da República sancionou a Lei 15.388, que é o novo Plano Nacional de Educação. Aqui nós já vamos encontrar o que nós não tínhamos antes, agora já começa a aparecer. Passa a prever estratégias para a inclusão de estudantes migrantes e refugiados. Isso já é um ponto bastante interessante, que certamente a partir daqui, políticas públicas mais específicas vão chegar até a escola, atendendo essas dificuldades que nós estamos pontuando nesta pesquisa. As nossas considerações finais, então. A pesquisa evidenciou que, embora a escola ela demonstre um compromisso ético e comunitário no acolhimento, a equidade educacional permanece em suspenso, devido à ausência de suporte estrutural pedagógico. As barreiras identificadas: um vácuo normativo, a inexistência de políticas públicas federais e estaduais específicas para o atendimento a migrantes. Há também uma limitação institucional, ou seja, os documentos norteadores da escola, que é o projeto político-pedagógico, o regimento escolar, o plano de gestão, eles não trazem nenhuma linha sobre esta especificidade migratória, ou seja, uma realidade muito forte que tem dentro da escola, e a escola não tem nos seus documentos norteadores nenhuma pontuação, nenhuma orientação acerca dessa realidade. E nós vamos também aí identificar a questão do déficit formativo, ou seja,
uma carência muito acentuada em formação continuada, em equidade e interculturalidade. Há um programa de formação continuada desenvolvida pela Secretaria de Estado de Educação, mas que ainda não contempla essa realidade migratória, que não contempla essa questão da equidade, da interculturalidade que as escolas estaduais, sobretudo aqui de Dourados, estão vivenciando. E quais são, então, as perspectivas? Primeiro, que ocorra a formação continuada para a rede estadual de ensino, com foco em equidade e interculturalidade. A inclusão do espanhol como componente curricular obrigatório. Hoje nós temos essa opção para a escola, e as escolas aqui em Dourados, e a escola pesquisada, ela oferta o inglês como disciplina, como componente curricular obrigatório. Então, seria interessante se nós pudéssemos também mudar essa lógica, já que nós temos um número significativo de estudantes matriculados, estudantes venezuelanos matriculados na rede estadual de ensino, chegando aí um número de 590 em 2025. Nessa escola, de forma específica, 107 estudantes, por que então não ofertar o espanhol como componente curricular obrigatório e não o inglês? A elaboração de um protocolo estadual de acolhimento e equidade educacional para estudantes migrantes e refugiados. A exemplo do que nós tínhamos na época do Covid com relação ao protocolo, né, de acolhimento. Talvez criar aí para a rede, elaborar para a rede estadual de ensino um protocolo para que os gestores possam ter aí um norte, né, e também orientar suas equipes neste acolhimento. E uma articulação intersetorial. O que nós percebemos? Que, na maioria das vezes, a escola ela administra sozinha. Ela acaba fazendo o papel da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, enfim. Ela carece de articulação com esses outros entes que podem estar ajudando, né? E aqui a gente destaca também as instituições de ensino superior e o Comitê Municipal para Refugiados, que tem também no nosso município. Pesquisas futuras. Nós deixamos aqui como sugestão, então, de repente, pesquisar sobre a trajetória escolar de longo prazo dos estudantes, entender por que no início eles são bons e depois acaba caindo o rendimento, né? A atuação do CEAP. Hoje, a rede estadual de ensino ela conta com um serviço especializado que conta com psicólogos e assistentes sociais na rede estadual, né? E, então, como que esse atendimento está chegando até aos estudantes migrantes, uma vez que eles têm muitas situações de vulnerabilidade, adaptação em novo país, enfim, várias questões que, de repente, possam estar implicando aí no seu desempenho escolar. Uma outra questão seria também a avaliação do impacto das avaliações externas, né? Nós sabemos que hoje, para se verificar o IDEB das escolas, nós temos uma avaliação padronizada. E numa escola como essa da pesquisa, que 10,4% dos estudantes são venezuelanos, qual é o resultado disso para o IDEB da escola? Uma vez que essa prova vem com exigências padronizadas somente em português, né? E, por fim, então nós precisamos superar essa percepção de que o suporte material, o uniforme, a alimentação escolar, a estrutura física do ambiente escolar, garante a igualdade. Mas precisamos reconhecer que a equidade exige, então, uma diferenciação pedagógica. Acho que aqui é o X da questão, né? É preciso práticas, é preciso investir mais na didática para que esses estudantes realmente possam ter as oportunidades de aprendizagem garantidas. E voltando um pouquinho do B, nós vamos ter então que a construção de uma escola justa requer transcender o acolhimento assistencialista em direção a práticas que assegurem efetivamente o acesso, a permanência e o êxito de todos os estudantes, sem deixar nenhum para trás. Assim eu encerro, então, a minha apresentação, agradeço a todos pela atenção e me coloco à disposição da banca examinadora. Muito bom, Ney. Dentro aí do tempo que combinamos, uma apresentação acho que um pouquinho mais extensa do que aquela que a gente fez na qualificação, mas extremamente justificada aí pelo
quantitativo de informações, contribuições e achados da sua pesquisa para essa audiência toda aí que está acompanhando a gente. São, nesse momento, além de nós 4, né, formalmente da banca, são mais 46 pessoas aqui nessa sala, que acho que agora com ele tirando o seu compartilhar de tela, dá para ver um pouquinho da carinha de todo mundo. Acho que tem um pouco de família, colegas de trabalho, colegas da universidade, enfim, um público muito, muito grande e certamente muito seleto e interessado nessa temática. Então, parabéns, Ney, pela primeira etapa dessa nossa tarde, que é a exposição. Para quem não está habituado, não conhece qual que é o ritual, o Ney apresenta, nesse primeiro momento, a sua pesquisa. O Ney apresenta, aí no segundo momento a gente passa a palavra para os membros da banca, primeiro para a nossa convidada, avaliadora externa, professora Patrícia, na sequência para o nosso avaliador interno, professor Matheus. Após a arguição dos dois, o Ney tem novamente a palavra para responder, sanar eventuais dúvidas, responder questões, provocações ou reagir aos comentários da banca examinadora. Ao final dessa fase, a banca vai para uma outra sala virtual, delibera sobre o resultado, vocês ficam aqui aguardando durante aí um período, imagino, de 5 minutos, a gente retorna e faz a leitura da ata com o resultado da avaliação. Tá? Então, eu imagino que isso tudo, com as arguições, com esse tempo de resposta do Ney, deliberação, a gente tem aí mais ou menos uma hora e meia, talvez, de banca ainda. Tá? Só para todo mundo ter mais ou menos aí uma estimativa de tempo aqui da nossa atividade. Muito rapidamente, antes de passar a palavra para você, Patrícia, o Ney certamente vai se recordar, nós nos conhecemos em 2019, né, Ney? Quando o município de Dourados começou a receber um fluxo mais intenso, mais significativo de imigrantes, e houve uma demanda por parte de representantes da associação de apoio nesse processo, naquele momento ainda de acesso às escolas, né, de viabilizar o ingresso. E aí nós, da universidade, junto com o Dr. Marco Antônio, que é procurador do Ministério Público Federal aqui em Dourados, nós fizemos uma reunião, se eu não estiver enganado, o Ney até pode me corrigir depois, com o professor Hélio, que hoje é nosso secretário estadual de Educação, mas à época como presidente do Conselho Estadual de Educação, e com o Ney como coordenador do CRE5, da Coordenadoria Regional. E naquela primeira conversa, ambos, mas né, principalmente o Ney aqui falando por Dourados, foram muito receptivos às nossas demandas, demonstraram também a mesma preocupação em garantir o acesso e o ingresso dessas crianças e adolescentes às escolas. E aí, desde então, certamente, vários desafios que acho que nem nós e nem eles imaginavam foram surgindo nesse contexto. Então, assim, me alegra muito nesse intervalo de 6, 7 anos daquela nossa primeira conversa, a gente vê o Ney, que naquele momento estava como um parceiro, né, um representante da gestão, né, da educação no Estado, mas como um parceiro ajudando a pensar as formas de garantir o direito à educação àquelas pessoas, está aqui apresentando a sua pesquisa como um estudioso de fato disso, alguém que conhece a prática, mas que se debruçou sobre muitos documentos, sobre muitas outras pesquisas e ofereceu uma contribuição dessa qualidade. Acho que isso demonstra né, o compromisso dele, não somente como um gestor que está ali respondendo a demandas pontuais, mas também alguém que se preocupou em se qualificar, em estudar isso de maneira mais profunda. Então, eu fico muito
muito feliz, muito satisfeito com essa trajetória toda que acho que a gente construiu, né, Ney? Vou me colocar junto, porque também sou aí parte desse processo, mas certamente essa pesquisa com toda a tua capacidade e qualidade e expertise. Então, professora Patrícia, muito obrigado por estar aqui novamente com a gente. Seja bem-vinda, ainda que virtualmente, novamente ao FGD. Espero que logo, logo, presencialmente com a gente aqui também. A palavra está contigo. Obrigada, Hermes. Obrigada, Ney, por aceitar novamente o meu nome nessa banca e me dar o privilégio de ler em primeira mão esse texto maravilhoso. Tá gravando, né, Hermes? Porque eu quero que fique gravado que o texto dele está maravilhoso. Ney, eu comecei a ler e eu falei assim, eu não acredito. Na qualificação, seu texto já era muito bom, né? Eu já estava considerando ele um texto, assim, próximo, muito, muito próximo do que era a sua defesa, né? E aí eu recebo esse texto de uma maturidade, de uma profundidade, não só uma profundidade metodológica, mas uma profundidade epistemológica, da construção dos conceitos, do uso da fala do B, né? Super bem articulado com os seus dados. Eu confesso, eu fiquei muito impressionada, né? Muito mesmo, tá? E já vou até antecipando aqui um comentário que eu ia fazer só no fim, mas no fim às vezes não fica gravado, então eu quero que fique gravado, tá? Eu queria muito que você considerasse, desculpa, tá, Hermes? Mas eu queria muito, Ney, que você considerasse os programas de doutorado aqui de Corumbá para você seguir seus estudos. Seria uma honra enorme, enorme ter uma pessoa com a sua qualidade aqui com a gente. E aí vou puxar mais ainda a sardinha para minha brasa, né? Eu acho que você devia considerar o programa de doutorado em educação, que é onde eu sou orientadora, né? Aí você me dá uma chance também de fazer aí uma, né? Aproveitar um pouquinho, Hermes, porque ele não pode ficar só contigo, não. Que isso? Tá? Aos que não me conhecem, desculpem, tá, gente? Eu não tenho nenhum formalismo, então... tá? Mas o texto do Ney, quando vocês forem ler, lembrem, é um texto de uma pessoa que não apenas se preocupa com a presença destas pessoas, dessas crianças e jovens nas escolas, mas se preocupa em buscar alternativas, dentro do possível, sobre o que fazer para melhorar não só o acolhimento, mas para garantir o direito à educação dessas crianças. É muito isso que o texto do Ney tem trazido, né? E aí eu queria, assim, sinalizar alguns elementos que eu acho que são importantes para te dar um pouco mais de solidez, mais concretude em alguns momentos, tá? Mas alguns eu acho que você poderia fazer ajuste aí para a versão final, outros não sei necessariamente se precisaria, tá? Então aí ficam todos para vocês resolverem como pensar, tá? O primeiro elemento que eu queria te chamar a atenção é a questão da interculturalidade, tá? Ela aparece um pouco esparramada ao longo do texto. E conforme eu fui lendo o texto, eu fui percebendo que você estava se embasando muito fortemente nesta dimensão de interculturalidade crítica, que eu acho que é a que realmente conversa muito com os seus dados, tal. Mas você vai secundarizando esta discussão, dando mais prioridade para o do B. Eu acho que valeria a pena você escrever aí uns 2, 3 parágrafos, se posicionando claramente que você está usando, sim, essa discussão da interculturalidade crítica,
distinguindo a interculturalidade crítica da interculturalidade tradicional e do multiculturalismo, que em alguns momentos fica um pouco confuso isso, tá? Até para marcar pé mesmo, porque tem vários momentos em que a própria Vera Kandor se aproxima muitíssimo do Dubé. Então, eu acho que vale a pena você fazer essas pontes de ligação, porque elas já estão no seu texto, na verdade. É só fazer pontuar. Como você veio pontuando, né, ao longo do seu texto, em algumas notas de rodapé, que você vem pontuando essas similaridades e tal, eu acho que algumas você pode trazer para o seu texto, não ficar como nota de rodapé, e dar um pouco mais de força para essa questão da interculturalidade crítica. Tá? E aí eu queria só te chamar uma atenção. Tem um momento que você fala assim, o conceito de interculturalidade, baseado na perspectiva de Kandor, então é a interculturalidade crítica, né? Transcende a mera coexistência de culturas, que é o multiculturalismo. Tá? Ao longo do seu texto, várias vezes você usa essa expressão, mera alguma coisa, né? Nesse trecho, quando você fala mera coexistência, você tem que ter um pouco mais de cuidado. Porque, assim, o multiculturalismo, ele não é tão menor assim que a interculturalidade. Tá? Dizer que é uma mera coexistência é um pouco injusto. Porque é quase aquele princípio, né? É melhor reconhecer do que simplesmente ignorar. E o multiculturalismo, ele está nessa pegada do reconhecer a existência, mas que não vai mudar muita coisa, né? As mudanças, se debruçar sobre, vem na interculturalidade. Então, mas a forma que você escreveu, tá? Ficou parecendo que você está desprezando o multiculturalismo, e não é uma verdade. Porque ao longo do texto, você vem falando do potencial do multiculturalismo, tá? Você está vendo meio que são detalhes dos detalhes dos detalhes, né? Queria registrar de novo. Tive um trabalhão aqui para achar coisas para falar, tá? Uma coisa que eu senti falta também está ao longo do texto, mas eu acho que valia a pena você trazer aí uns 2, 3 parágrafos, talvez, de uma discussão um pouco mais concentrada sobre a gestão escolar, o papel do gestor, as atribuições, a representatividade dele como sujeito responsável pela cultura da escola. Tá? Esses elementos, eles são importantes para que um leitor mais leigo entenda por que você falou com os gestores, tá? E não com professores, por exemplo, que é quem está direto com o aluno, né? Com esse venezuelano. Tá? Por que eu fiquei pensando nesse sentido, né? Olhando assim, pelo que você apresenta, essa escola, ela tem se esforçado para receber os venezuelanos, né? Tá claro esse esforço. Né? Mas, quando a gente olha para as relações e práticas com base nas atribuições gestoras e fortemente no papel do gestor de cultor da cultura escolar, a gente entende como essa escola, ainda que esteja se esforçando, ela é extremamente xenófoba, excludente e em patente recusa de direitos dessas crianças e jovens. Né? Tem um trecho que você fala assim, ó, essa delimitação justifica-se pela identificação na literatura de uma lacuna na escutativa desses profissionais, os quais são os primeiros a realizarem o acolhimento. Você está falando dos gestores, né? Responsáveis por orientar os demais integrantes e tal, tá? Essa frase, da forma que está, a gente não pode concordar com ela. Por quê? Ainda que muitos gestores se coloquem como linha de frente, e pelo que parece, esses seus gestores até entendem um pouco isso, né? Não é necessariamente o gestor que faz esse primeiro acolhimento.
grande parte das vezes, esse acolhimento é feito pelo secretário escolar e pelos professores. Tá? Então, eu colocaria uma condicional nessa frase, me reportando a esta questão do papel que o gestor tem na cultura da escola. Tá? Porque a partir do momento em que eu coloco esse gestor, e é função estatutária do gestor escolar, né? Seja ele diretor, seja ele coordenador, zelar pela cultura da escola. Né? E este gestor, ainda que ele fale, ele não pratica algumas coisas, ele também não está entendendo o papel dele enquanto um acolhimento imediato dessas crianças. Tá? Então, talvez fazer um pouco essa articulação, né, entre esse papel mais estatutário, mais regular, e o que você encontrou neste gestor. Tá? Outra coisa que aí eu fiquei um pouco preocupada, Ney, é assim, quando você fala da governamentalidade, você faz uma explicação da governamentalidade a partir da... é uma autora aqui, talvez Aguiar, deixa eu ver se eu acho, que é Aguiar, né? Eu peguei o texto da Aguiar e me chamou muita atenção que ela não cita Foucault. Governamentalidade é um conceito de Foucault. Tá? É ele quem define esse conceito e, assim, a partir de uma série de discussões que ele vem fazendo dos mecanismos de poder, dos dispositivos, das práticas de governo. Então, a governamentalidade, ela não existe fora da proposta de dispositivos e relações de poder do Foucault. Ela depende disso. Tá? E aí, o que esse termo governamentalidade, o Foucault, obviamente, ele não trata ele vinculado à migração. Quem vai fazer isso é o Bauman. O Bauman tem todo um livro que chama Globalização, as Consequências Humanas, onde ele resgata toda a discussão do Foucault de construção desse conceito de governamentalidade, né? E aí ele, então, ele vincula a governamentalidade migratória, tá? Que é o termo que você usa, governamentalidade migratória, tá? Que é um termo do Bauman, inspirado em Foucault, né? E quando a gente pega o texto, não sei se é da ou do Aguiar, essa história não está preservada da construção do conceito, tá? Como você usa Bauman, não cabe você deixar aquela nota de rodapé que está lá, tá? Eu fiz uma sugestão de você colocar ou essa história, tá, da construção do termo governamentalidade migratória e dizer que a Aguiar usa a partir do Bauman, né? Ou então você pode usar direto o Bauman ao invés de Aguiar, mas você faz aí as escolhas, tá bom? Mas da forma que está, você não pode deixar. Porque parece que você não sabe essa história e você sabe, porque na sua qualificação você estava usando isso também, né? Então, é um movimento muito interessante esse que a gente faz, e a gente faz mesmo, né? Quando a gente vai revisar o texto, tem umas coisas que a gente tira, né? E essa eu não podia tirar, mas não tem problema, só acrescentar novamente, tá bom? Duas questões de legislação que eu acho que você precisa dar um ajustezinho, tá? Quando você fala na lei da migração, aliás, gostei muitíssimo do capítulo onde você traz a discussão das legislações, muitíssimo, tá? Belíssimo. Tá? Quando você fala no item de lei da migração, eu acho que vale a pena você reforçar o que você já trouxe, mas
assim, acrescentar mais uma frase, talvez, tá? Para dar mais força nisso. Porque isso é diretamente causa da garantia do direito e o aumento de matrículas dos alunos migrantes na rede municipal, principalmente nas redes, nas redes públicas, tá? Um elemento é que não ter documentação pessoal ou escolar pregressa não pode mais impedir a matrícula. Então, isso desde 2017, né? A resolução da CNE de 2020 reforça isso, tá? Mas isso eu acho que precisa você dar uma reforçada no seguinte sentido, que não ser impeditivo de matrícula a ausência destes documentos faz com que a criança chegue na escola e é obrigado a matricular. No entanto, cada sistema precisa regular como fará a classificação desse aluno, se não tiver, principalmente, a documentação escolar pregressa. E ela também precisa regular como vai fazer com esse aluno que não tem documentação pessoal, né? A gente pode até ser romântico, tal, mas, infelizmente, nós lidamos com uma realidade de tráfico de crianças que precisa ser pensada nas escolas. Então, cada sistema precisa regular esses dois elementos, né? Mas não pode impedir a matrícula, tá? Outro ponto da lei da migração que impactou muitíssimo, muitíssimo. Aqui em Corumbá, por exemplo, de 2020 para cá, quase que triplicou a quantidade de matrículas, tá? Que é proibido pedir tradução juramentada. Isso zerou um custo para esses migrantes que é altíssimo, altíssimo. Aqui a gente faz cálculos aí de ao redor de uns R$2.000 para poder fazer a matrícula na escola, e as crianças ficavam fora por conta disso, né? Então, é um elemento muito importante que precisa ser reforçado, né? E outra coisa que você fala bastante, mas eu acho que nesse item precisa reforçar, tá? Que a garantia de matrícula implica em garantia de acesso a outras políticas, que são políticas de permanência, né? Uniforme, transporte, alimentação, material, Bolsa Família, tá? Isso não só reduz a chance da criança abandonar a escola, mas também aumenta a busca por matrícula, tá? Então, são 3 elementos que a lei da migração, ela estabelece, são reforçados pela resolução da CNE e que definem com muita propriedade esta questão que você está trazendo, do direito, né? Um direito que não se limita apenas a entrei na escola, mas ele tem que acompanhar a criança durante todo o período escolar, né? E uma outra sugestão que eu te faço é para você dar um pouco mais de destaque para a resolução da Secretaria Estadual de Educação, tá? Eu sei que ela é uma resolução que é praticamente cópia da resolução da CNE, né? Mas é importante porque é o Estado se posicionando em relação a essas crianças, jovens e adultos, que nós temos aí já aqui com muita força também sendo contemplada, né? E esse compromisso, ele precisa ser mais divulgado. Por quê? É a partir desse compromisso do próprio Estado que os municípios começam, então, a se sentir também obrigados, né? E não necessariamente a partir da lei da migração. Então, nesse sentido, essa resolução da Secretaria, ela precisa ter um parágrafo a mais ali para reforçar esse papel que ela tem da seguridade, tá? E aí,
eu queria te chamar a atenção para a forma como você escreveu uma das hipóteses, tá? Que você fala assim, ó, falta de um plano nacional e de uma política pública estadual de educação, que abordem especificamente a realidade migratória. Falta do plano nacional, não tem o que discutir, não tem mesmo e acabou, né? O que nós temos são normativas e que, inclusive, jogam para os estados, para as prefeituras, ou seja, para os sistemas educacionais resolverem, tá? Agora, política pública estadual de educação, eu ficaria com o pé um pouco atrás de afirmar isso, porque nós temos essa resolução da Secretaria de Educação, né? Não é uma política pública, é uma legislação, mas eu fico pensando, na verdade, assim, o quanto as pessoas efetivamente entendem a diferença entre uma política pública e uma legislação, tá? Então, eu confesso que eu não tenho uma solução aqui para você, tá? Mas dá uma pensada na forma como você escreveu aqui essa falta. Talvez falta de um plano e uma precariedade de política estadual, tá? Indicando a existência dessas... São duas resoluções, né, que a Secretaria Estadual tem, tá? Para você, inclusive, valorizar. Acho que a ideia é um pouco isso. Valorizar o esforço do Estado em tentar, pelo menos, tá? Deixa eu ver aqui. Agora, acho que são coisas bem pontuais. Coisas que eu fui, assim, te chamando a atenção, nem vou comentar, tá? Tem uma citação do Vasconcelos que eu fiquei um pouco preocupada, porque você coloca Vasconcelos 2023. Esse eu não conferi, tá? Que nem eu fiz o da Aguiar. Mas ele ou ela fala assim: todas as crianças migrantes devem frequentar a escola na idade obrigatória de 6 a 14 anos. Compreende o ensino fundamental. Esta faixa etária e o ensino fundamental foram modificados em 2006. A gente tem uma emenda constitucional que modifica isso e amplia para 4 a 17. Tá? De 4 a 17 anos, incluindo agora educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e as modalidades de EJA, campo, indígena, tá? Então, só dá uma conferida, porque se o texto foi escrito antes de 2006, ainda justifica, mas se não, a minha sugestão, na verdade, para você é, em qualquer das situações, retirar essa parte da citação. Tá? Se é uma citação mais longa, deixa o começo dela, retira essa parte e embaixo você faz esse comentário da nova faixa etária e tal, tá bom? Eu coloquei como uma sugestão, mas depois eu fiquei pensando, eu acho que vale, na verdade, um artigo à parte. Tá? Quando você fala, sim, que é fundamental que os currículos contemplem as múltiplas realidades presentes no contexto escolar, favorecendo o reconhecimento dos saberes e experiências dos estudantes migrantes e refugiados. Né? Lá no seu texto eu coloquei assim, ó, para você fazer um comentário em relação à BNCC. Né? E não acha que é um currículo, mas fala que tem espaço para as regionalidades, mas não tem, né? E reconhece a multiplicidade cultural, mas não nomeia essa multiplicidade e acaba sendo mais um elemento de exclusão dessa multiplicidade, tá? Então, na verdade, eu fui repensando depois, e aí você vai ver na hora que eu te mandar o texto, você vai ver que eu deixei como uma sugestão para você acrescentar uma frase ali sobre a BNCC, mas agora eu te faço uma outra sugestão, para você escrever um artigo efetivamente, fazendo essa discussão da BNCC, enquanto
um paradoxo mesmo, que nós encontramos, né, na formação, onde nós temos uma política educacional nacional obrigatória que fala que permite, mas não permite. E você vai vendo esse paradoxo na fala dos seus entrevistados. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais. A parte, inclusive na sua fala, você trouxe várias delas, né? A parte que você fala sobre a diversidade, a xenofobia, são um primor, Ney, né? As falas dos gestores são tão significativas, são tão representativas disso, né? Então, tem uma hora que eles falam assim, ó, que se adaptem rapidamente ao português. Eles que se virem, né? Eles que se virem, se adaptem, porque eles vieram aqui, né? Então, é muito desproporcional a relação. Né? Quando fala dos dialetos, não são dialetos, gente, são outros idiomas, né? É um menosprezo não só pela língua, é pela língua cultura, né? Pela expressão do que representam estas pessoas. A hora que eu vi ele fala assim, dialeto, ou o espanhol deles, né? Que espanhol eles vão falar, gente? O espanhol deles, é óbvio que é o deles, né? Ou que eles estariam usando esses dialetos, o espanhol deles, para xingar, vai saber, né? Quer dizer, o brasileiro ele tem mania, né, de xingar os outros. Então, aqui em Corumbá, o xingamento mais comum é o seu bolivianinho, né? E é aquele xingamento, assim, camuflado, né? Cheio de intenções, de menosprezo, mas que, no final das contas, alguém olha de fora e fala, mas ele não é boliviano, né? Então, e até você fala isso, né? O preconceito linguístico velado. É velado em algumas vezes é explícito, né? E aí até fiz um comentário, você fala assim que é não intencional. Eu não acho que é não intencional não, viu, Ney? Eu acho que é de propósito. Aqui no meu pedaço, digamos assim, aqui em Corumbá, essa falta de intencionalidade não existe não. Não sei se aí existe, tá? Eu nem ia fazer esse comentário aqui, mas como você trouxe na sua apresentação, eu vou fazer o comentário. Quando você fala assim, ó, que quando os primeiros chegaram, a gente conseguiu identificar que eles eram muito bons, principalmente em exatas, né? Com o tempo deu uma queda, a gente não sabe dizer o porquê. Por que eles tiveram essa queda? É óbvio que tem 1 milhão de motivos, né? Edgar Morin já nos ensinou isso há décadas atrás, de que não dá para a gente entender essas relações como relações simples unidirecionais, né? Nós temos todos que pensar esses aspectos numa teoria de complexidade muito profunda, né? Mas essa frase é tão patente para mim da falta de formação, né? Eu, como do campo muito grande, assim, da questão da formação do professor, porque, assim, tem 2 motivos muito claros aí dessa frase ser emitida. Primeiro, eles não entendem as línguas. Logo, eles não entendem as instruções, né? Isso é um motivo básico de eles identificarem que eles eram bons e depois eles vão, entre aspas, piorando, né? Eles não estão entendendo a língua. No começo, eles chegam, tem alguma adaptação, depois simplesmente elimina a adaptação e eles continuam sem entender, né? E um segundo é que a lógica de resolução de problemas é culturalmente construída. Quando eu tenho pessoas de culturas diferentes, eu tenho lógicas de resolução de problemas diferentes. Isso é obrigação dos professores saber, né? E essa é uma das nossas maiores brigas quando a gente fala em formação de professores para lidar com esses conceitos de interculturalidade. Tá? Por quê?
eles partem do seguinte princípio: vamos traduzir, eles entendem o que é para fazer e fazem. Não, não é isso. Porque simplesmente traduzir não chega na lógica de resolução de problemas que eles estão habituados. Eu preciso reensinar uma nova lógica para esta resolução, só que não é simplesmente substituir uma pela outra. Eu preciso construir um caminho que conecte esta lógica culturalmente diferente com a cultura original dele, senão ele não consegue aprender também, né? Então, é muito interessante como a culpabilidade sempre vai para a língua, para não entender o que se fala. Mas, ao fim e ao cabo, se a gente simplesmente traduzir tudo, também não vai resolver, porque há uma questão cultural muito mais profunda, muito mais enraizada, e que as escolas não trabalham, né? Então, e isso se reflete também muito nessa outra frase que você trouxe, né? Vocês têm tudo, tá fácil, porém vocês não querem. Quem disse que eles não querem, né? Eles têm uma dificuldade real. Não faz sentido para estas crianças, jovens e adultos o que está sendo falado para eles, e não só porque eles não entendem o idioma, né? Eu não sou fluente em nenhum outro idioma, gente, mas quando alguém começa a falar em outro idioma comigo, eu tenho uma dificuldade deste idioma. Mas, dependendo da área com que ele está falando, eu consigo até acompanhar. Se ele estiver falando alguma coisa de formação de professores, eu consigo acompanhar. Se ele começar a falar alguma coisa de engenharia, nunca, né? Nem se ele estiver explicando em português, é capaz que eu entenda. Então, por que achar que esta criança que está num grau de vulnerabilidade bastante grande, né, simplesmente vai entender se eu traduzir palavras? Eu não posso só traduzir palavras, eu tenho que traduzir culturas, né? E isso é uma coisa que você vem trazendo com muita força no seu texto, né? E aí já fica uma outra sugestão de um outro artigo, tá? Fazer essa discussão com mais nomeada mesmo, da cultura, né? Como que esta cultura desse grupo de alunos venezuelanos está sendo completamente negligenciada nos seus processos de aprendizagem. Tá? Você tem muitos elementos para fazer essa análise. Tá? Por fim, Tanê, eu achei que você foi humilde demais nas suas conclusões. As suas conclusões não dão conta de tudo que você trouxe no seu texto, Ney. Fala aí, você ficou com preguiça? Não, conta, que eu acho que foi isso. O Hermes ficou te apressando. Tá? Porque olha só, você tem, tá, eu entendo que não era o foco direto, tá, da sua pesquisa, mas não pode deixar passar, Ney, não pode, porque você tem elementos fortíssimos para fazer uma reflexão sobre as práticas pedagógicas mais a miúde, tá? Você tem fala dos gestores, você tem toda uma análise de interculturalidade aí que você pode trazer, né? Então, como que essa prática está realmente? Você pode elencar o que foi feito, né? Indicando o que os professores e gestores de fato fazem e qual o real impacto disso na aprendizagem desse grupo de estudantes. Isso está colocado no seu texto, tá? E também você pode sinalizar com mais propriedade para necessidades formativas prementes dos professores, gestores e dos funcionários, tá? Então você vem discutindo isso ao longo do seu texto, que eles precisam de formação não apenas na questão do idioma, mas que eles precisam desta formação cultural, que eles precisam de discutir, de espaços de discussão da própria realidade, do próprio contexto escolar, para que eles pensem as práticas para esse povo, né? Porque o direito
a educação e a equidade, eles têm que ser alcançados a partir das especificidades dessa galera, né? E não por coisas genéricas. Você até faz esse comentário, né? De que cadê? Agora eu não vou achar aqui, mas enfim, tá? Você faz esse comentário de que não dá para ter simplesmente políticas que falem de tudo para todo mundo. Eu preciso dessas políticas, sim, mas eu preciso também que cada sistema, cada escola se posicione, né? Porque as culturas da escola são diferentes e as culturas das crianças, jovens e adultos que estão em cada escola vão permear essas relações, tá? Então, eu acho que isso você pode trazer, sim, para suas considerações finais, tá? E, inclusive, sinalizar com mais propriedade, olha, precisa aprofundar isso aqui, precisa aprofundar aquilo ali, tá? Porque você tem elementos para fazer isso, tá? Não precisa ser tão humilde, não, nas suas considerações finais. Você pode dar voz para todo o belíssimo trabalho que você fez, né? Eu sei que eu já falei um monte. Hermes está acostumado, eu falo pelos cotovelos mesmo, né? Ainda mais quando eu me empolgo com um texto tão maravilhoso quanto esse, tá? De novo, agradecer vocês pela oportunidade de ler esse texto. É um texto que eu vou esperar, assim, com muita ansiedade a versão final. Quando você entregar para o repositório, eu vou te pedir para você me avisar, porque é um texto que vai entrar na bibliografia da minha disciplina, né? Eu trabalho uma disciplina de educação em fronteira e uma de direito à educação do migrante. Então, é um texto que já está marcado aqui para entrar como bibliografia de base para as minhas disciplinas, tá bom? Parabéns e reforço. Vou esperar você aqui no doutorado. Tá bom? Obrigado, Patrícia, pelas observações, pelas reflexões, também aí pelos comentários de ajustes que são necessários. Acho que eu vi ali que o Ney estava tomando nota de todos eles, além da gravação que a gente está fazendo. Alguns possivelmente não sejam incorporados para essa versão que vai ser depositada, mas aí para essa produção dos textos de divulgação da pesquisa, elas estarão com certeza. Convido, a Patrícia falou bastante aí sobre o programa de pós-graduação, o doutorado em educação, principalmente lá da UFMS Corumbá, e aí eu aproveito e convido todos vocês a conhecerem também o Migrafron, que é o Observatório das Migrações Internacionais na Fronteira, e que a Patrícia, junto com o professor Marco Aurélio, tem hoje a honra de conduzir com bastante destreza e com uma rede muito bem articulada, uma rede internacional, inclusive. Tem o boletim, né, Patrícia, que é sempre divulgado e disponível, que está sempre atualizando as leituras, a bibliografia, com recomendações, com reflexões. Então acompanhe aí nas redes sociais também o trabalho da Patrícia, do Marco e de todo o pessoal da rede que tem sede lá em Corumbá. Matheus, palavra é contigo. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez somando com a gente. Obrigado, Hermes. Boa tarde para todo mundo. Em especial para o Ney. Te agradeço pelo convite, Ney. Um abraço também para a Patrícia. A gente se reencontrando ainda aqui de forma online. Aqui, mais uma oportunidade propiciada pelo bom trabalho do Ney. E ao Hermes, claro, pelo convite. E uma saudação especial a esse grande público, né, Ney? Você realmente arregimenta pessoas para essa discussão. E que bom, né? É sinal que ela vai se propagar bastante. Bom, a minha fala acho que vai ser curta, Ney. E por alguns motivos, assim. Primeiro, sem dúvida, pela qualidade do seu trabalho.
não vou me delongar nisso, mas tanto o Hermes já introduziu isso, a Patrícia também disse de maneira bastante enfática, sobre a qualidade do seu trabalho. O seu trabalho é muito bom, por vários aspectos, que você escreve muito bem já. Então, assim, acho que eu cheguei a dizer isso na qualificação, eu não me lembro de um trecho que eu tenha tido que ler 2 vezes a frase para entender o que você quis dizer. Então, isso facilita muito que a gente analise o conteúdo, né? A complexidade. Além disso, toda a formatação, há muito esmero no trabalho, né? Tem muito esmero, assim. Aquilo que você mandou para a gente, claramente passou por muitas horas do seu crivo, né? E do professor Hermes, tal como uma apresentação muito bem estruturada que você fez aqui, inicial. Eu até acho que para a versão final, Hermes, né, aquele quadrinho que você fez com as variáveis, possa estar no texto mesmo. Eu acho que ajuda bastante na leitura. E também, Ney, por uma coisa que nem sempre a gente vê, assim, você de fato, você levou a sério mesmo o que a gente disse na qualificação. Eu via vários momentos do texto, e aí como você qualificou com um texto quase completo, você propiciou para a gente uma experiência que nem sempre é comum, pelo menos para mim, né? Que eu conseguia olhar o texto atual, da versão final, com o texto da qualificação e o que eu tinha dito no arquivo, né? E aí eu ia na versão final e claramente você, de maneira muito diligente, com a astúcia e a inteligência de um professor, dialogava nos parágrafos com os comentários que a gente havia feito, incorporando alguns, né, também dentro do seu crivo, não incorporando. Então, geralmente, né, a experiência de passar pela qualificação e depois estar na defesa, a Patrícia sabe disso, Hermes também, parte importante da arguição é apontar, eventualmente, coisas que o candidato não seguiu e perguntar para ele por que ele não fez ou por que ele fez, tal. Se foi por falta de tempo, se foi por uma escolha. E nesse caso aqui, a gente precisa fazer isso, sim, da minha parte, né? Praticamente todos os pontos que eu tinha indicado para você na qualificação, e você vem com um texto quase completo, você atendeu, né? Você refinou, enfim, incluiu de uma lógico da Piovesan, tal, coisas que eu tinha observado contigo, né? Então, sobra pouco mesmo para eu dizer, ainda mais depois dessa bela arguição também da Patrícia, que apontou outros elementos ainda mais ricos. O que eu tenho para te dizer, assim, eu acho que são 2 pontos, e são 2 pontos, acho que mais profundos, mas que não prejudicam o seu texto de maneira nenhuma. Mas, justamente, como o seu texto ele tem uma profundidade, assim, derivada, acho que da sua reflexão teórica, mas também da sua prática em sala de aula, sua prática gestora, que eu acho que vale a pena eu fazer. Assim. E, em segundo ponto, acho que vale a pena eu fazer esses 2 comentários, porque da sua dissertação você pode derivar alguns ótimos artigos. Assim. A Patrícia observou isso bem. E os artigos exigem, às vezes, um poder de síntese, uma coisa que precisa dizer muito ao que veio, né? Porque é muito menos páginas. E, finalmente, porque eu acho que você tem que ver se você tem vontade, paciência e lombar, né, para seguir ao doutorado, mas tendo paciência, vontade e lombar tonificada, você tem todas as condições. E aí eu acho que vale a pena eu fazer esses comentários, né, para te inspirar na construção de um projeto de doutorado. E acho que eles são basicamente 2. O primeiro, de certa maneira, eu vou fazer de maneira bem curta, porque a Patrícia dialogou muito bem com isso. Eu senti um pouco de falta de uma discussão mais específica sobre interculturalidade. Ou eu não sou da área da educação, então pode ser que eu vá falar algo que não seja muito preciso, mas eu vou chamar aqui de uma discussão sobre uma pedagogia intercultural. Né? Porque você detecta isso muito bem, digamos, você detecta porque você está usando uma lente muito, muito interessante, que é a ideia de uma escola justa, de uma educação justa,
Ou seja, a partir de um parâmetro de justiça, você detecta a necessidade de uma pedagogia intercultural, ou um princípio de interculturalidade na prática pedagógica. Mas eu acho que para uma continuidade, para um aprofundamento de um projeto de doutorado, ou de repente para um desenho específico de artigo, você vai precisar fazer essa discussão de uma pedagogia intercultural. Esse acho que é o primeiro ponto. Você fica à vontade para responder, Ney. Aqui nós estamos num diálogo mesmo. Eu queria te ouvir sobre isso, assim, até porque eu acho, Ney, sendo um conhecedor mediano dessa literatura, que ao trazer uma discussão sobre pedagogia intercultural, você consiga se aproximar na revisão de literatura mais de textos brasileiros e latino-americanos, do ponto de vista teórico, inclusive. Eu acho que vai te aproximar. Você está falando de venezuelanos no Brasil, né? Venezuelanos em Dourados. Então, um olhar sobre uma pedagogia intercultural que considere o acúmulo teórico que existe no Brasil e existe, né, e na América Latina, eu acho que vão te dar uma condição de aproximar, articular mais o campo teórico com a empiria. Eu acho que esse é o primeiro grande comentário que eu tenho para ti, assim. E o segundo grande comentário, esse eu acho que para a dissertação, tudo bem, mas para a versão final de um artigo, perdão, deixa eu recapitular, que bateram aqui na porta. Acho que para a dissertação, tudo bem, mas eu acho que para o artigo que eu penso ser assim, que vai ser o síntese da dissertação, né, o filé mignon da coisa, e para fazer um projeto de doutorado, eu achei que, eu observei isso na qualificação, acho que foi a única coisa que você não atendeu como eu esperava, na sua revisão de literatura, você precisa dizer em que medida existem ou não trabalhos que se assemelham ao seu. Tanto no sentido empírico mesmo, sobre venezuelanos, e não só dissertações e teses, mas artigos, livros sobre estudantes venezuelanos em Dourados, ou, digamos, uma literatura que contemple, você fala, olha, não tem alguém que ainda entrevistou gestores sobre estudantes venezuelanos em Dourados. Tem pesquisas que entrevistaram gestores sobre estudantes sírios em São Paulo. E dialogar um pouco com essa literatura, no sentido de você vender ainda melhor o seu peixe. De você falar, olha que coisa, eu estou ocupando uma lacuna. Né? Porque do ponto de vista empírico, ficou muito claro para mim que você está ocupando uma lacuna. E acho que para uma dissertação isso está ótimo. Agora, se a gente pensa num projeto de doutorado ou num artigo para ser publicado numa revista, né, de alta visibilidade, o revisor, o avaliador vai falar, mas o que tem de diferente do ponto de vista teórico ou metodológico aqui? Onde é que está a lacuna? Então, eu acho que, assim, essencialmente, os meus dois principais comentários são esses. Assim, sobre a interculturalidade, eu queria te ouvir um pouco, e sobre a revisão teórica, digamos, ou de literatura, incluir trabalhos homólogos, seja do ponto de vista empírico ou do ponto de vista principalmente metodológico. Porque é algo que você bateu bastante e a gente cobrou na qualificação e você justificou isso muito melhor no texto final. De por que ouvir os gestores, né? A diferença de ouvir as famílias ou os estudantes. Eu acho que você fez bem isso, mas o quanto disso que você fez é inédito, ou não, né? Então, para isso tem que estar na revisão de literatura, se convertendo posteriormente numa justificativa, né? Acho que os dois principais comentários são esses. Eu estou só percorrendo aqui o arquivo para ver se eu tenho alguma observação fora isso aqui que eu acabei de fazer. Acho que a sua justificativa melhorou bastante. Tem um ponto, né, que eu acho que dialoga com o que a Patrícia falou. Eu achei as suas considerações finais um pouco tímidas, e a minha hipótese de por que elas ficaram tímidas, uma pode ser cansaço, que é demasiadamente humano, ainda mais do corpo docente, né, Ney? Então, mas eu acho que você antecipava as considerações finais ao longo do texto.
Eu fui na qualificação te falando isso, olha, isso aqui eu concordo, mas você tá antecipando demais a sua conclusão, digamos assim, aí as suas considerações finais vai ficar só uma retomada. Não vai te dar chance de você fazer uma síntese no sentido das implicações dessa pesquisa, tal, né, reflexões mais amplas. Eu achei que isso ainda aconteceu no texto final. Deixa eu ver se tem mais algum. Pedagogia intercultural. Tá, não, isso aqui eu falei. Também. Você incorporou a norma ali, que eu achei bem interessante. Incorporou um pouco daqueles argumentos que a gente tinha falado sobre política pública, que eu também acho que ganhou bem o texto com isso. Tem um ponto, Ney, que eu acho que poderia estar nas considerações finais, que talvez seja o meu lado de docente sindicalizado, que é muitas não, mas certamente várias das coisas que não conseguem ser feitas no chão da escola derivam também do fato do professor estar sobrecarregado. Né? E pode ser que ele não consiga fazer outras coisas, inclusive, que não tenham relação com estudantes migrantes. Né? Outras dimensões que acabam também não podendo ser atendidas porque o professor está sobrecarregado ou está subvalorizado, né? Até em termos remuneratórios. Eu acho que isso seria, assim, importante. E ainda eu acho, nas considerações finais, principalmente de um artigo, Ney, seria interessante citar exemplos de algumas políticas que estão sendo feitas, de repente, a nível de algumas escolas, que você acha que funciona. Alguns exemplos que são interessantes no acolhimento e permanência, né, significativa de estudantes migrantes no Brasil. Né, para também mostrar para o leitor, olha, o que eu estou exigindo aqui também não é um negócio impossível. Né? Tem gente fazendo, tem alguns lugares que estão fazendo. Então, trazer alguns exemplos, eu acho que daria mais força para o seu argumento mesmo. Tá. E tinha mais um aqui, peraí. Aquela partezinha das universidades, eu acho que oscilou um pouquinho, né? Eu acho que ele não ficou nenhuma revisão de literatura, digamos assim, sobre o que essas universidades estão produzindo, né? E exigiria ir mais fundo um pouco, fazer uma busca mais profunda, mas também não ficou exatamente uma revisão do que essas universidades fazem em termos extensionistas e comunitários, em termos de projeto de extensão, que não são produções. E ficou meio entre as duas coisas, assim. Eu achei que foi um momento que o texto oscilou. Nada grave, mas eu acho que ali vale a pena você dar uma olhadinha. Eu vou te mandar, o texto está documentado, né? Então, tá. E aí eu fui observando, né, ao longo do texto, vários momentos em que você ganharia, assim, um gatilho, uma atração para justificar, vender melhor o seu peixe, se lá na revisão de literatura você tivesse sido mais claro dessa questão da lacuna que eu disse. Acho que tem algumas oportunidades ao longo do texto que eu fui assinalando que te dariam... E feita essa identificação da lacuna, a coisa aumentaria sua justificativa, assim. E finalmente... já mencionei isso.
eu gosto muito do momento em que você faz uma ponderação, que eu ia até comentar isso no texto, mas você... Porque chega um momento na parte final do texto e talvez eu, como professor lendo, comecei a achar que tava, assim, a gente estava esperando demais da escola, né? Esperando demais, assim. Chega um momento que está falando de correções de desigualdades, assim. Lógico que a escola contribui para isso, mas se a gente está falando de desigualdade de renda, por exemplo, né, a educação é um dos vetores, mas tem muitas outras coisas no campo tributário que podem ser feitas, enfim. E aí você, finalmente, tem uma hora que você põe a bola no chão. Um pouquinho antes das considerações finais, você meio fala, olha, não, mas vamos lembrar que a função da escola é, né, promover a formação, tal, tal. Eu achei bem interessante, porque eu estava pronto, assim, com o dedinho no teclado para escrever e você nos lembrou disso, né? Cara, Ney, acho que é isso, Hermes. Ney, eu queria agradecer novamente. Foi muito prazeroso ler seu texto. Eu aprendi pra caramba, assim, não é uma fala protocolar. E reitero os comentários que eu fiz na qualificação. É muito bom saber que tem gente, né, na gestão da educação, na escola, com com o seu compromisso, com o seu comprometimento, e também disposto a fazer esse tipo de reflexão mais profunda, assim. No fundo, é uma das razões de ser do nosso mestrado, né? Dialogar com essas pessoas, aprender junto com elas e também ajudá-las a ter um momento de reflexão mais aprofundada, porque a gente sabe que no dia a dia é muito difícil, é muito incêndio para a gente apagar. Então, eu fiquei muito feliz lendo o seu texto e muito honrado com o convite. E, em especial, me senti bastante agraciado, muito valorizado pelo tipo de diálogo que você promoveu com os comentários que a gente fez na qualificação. Acho que foi um ótimo exemplo para que serve a qualificação. Acho que você valoriza o nosso trabalho ao fazer esse tipo de coisa e, claro, chega num trabalho de excelência como o seu. Obrigado. Obrigado, Matheus. Acho que você faz um comentário que é muito relevante, acho que deixa a gente muito contente, o Ney, sobretudo, que é essa questão do atendimento àquilo que foi recomendado, sugerido, indicado na qualificação. E acho que um dos compromissos que, né, eu e Ney, e eu e o José Luiz Castilho, que está aqui na sala com a gente também, que é um outro orientando meu, que defende na semana que vem, quinta-feira que vem, né, José Luiz? Daqui uma semaninha, um compromisso que a gente fez lá atrás, há praticamente 2 anos atrás, era de tentar fazer a qualificação com a pesquisa já finalizada e com o material mais próximo possível daquilo que fosse a versão final, justamente para esse lapso entre a qualificação e a defesa, eles pudessem se dedicar a absorver os comentários da banca de ajuste, né, e não algumas qualificações, como a gente acaba fazendo, que ainda tem só uma expectativa do que vai ser feito, um desejo, e aí você depois o caminho muda e você lá na defesa acaba cobrando coisas que você nem imaginava que iam acontecer. E acho que tanto o Ney quanto o José Luiz eles foram muito criteriosos nisso, né, de conseguir cuidar dos prazos, conseguir fazer a pesquisa de campo dentro do prazo pré-qualificação, qualificar com material muito avançado, os dois praticamente, com a dissertação já próxima da versão final, e aí isso enriquece muito, porque vocês conseguiram ver o que era a proposta, identificar eventuais lacunas, e elas foram aí, ainda que não completamente, mas em um nível bastante satisfatório, todas, entendo eu, depois das arguições de vocês dois, todas elas sanadas, né? Então, acho que também parabenizar o Ney por ter cumprido esse nosso compromisso lá atrás, assim como o José Luiz. Ney, a palavra está contigo, reage aí às provocações, às observações, diz aí para a Patrícia depois se você vai abandonar a UFGD pela FMS ou não. Mentira, isso aí você não precisa dizer agora não precisa se comprometer. Mas acho que muito legal esse convite, mostra que de fato o seu trabalho teve uma recepção
muito boa e que ele tem uma contribuição que extrapola somente a nossa realidade em Dourados. Ela pode ser uma contribuição muito mais ampla, né? Pensando aí no mínimo para a gente olhar para outros municípios que têm a mesma realidade que a nossa no nosso estado. Então, Ney, fica à vontade. Ok, professora. Quero, de pronto, assim, agradecer, né, as considerações da professora Patrícia, as considerações do professor Matheus acerca do meu trabalho. E agradecer também a esse público aí que está nos prestigiando, né, os colegas de trabalho, gestores de escola, equipe da coordenadoria, colegas do mestrado, a minha família, enfim, que está aqui nos acompanhando, né. De pronto, vou falar um pouquinho sobre a questão da interculturalidade, que, de fato, as considerações da professora Patrícia, ela vem bem ao encontro também daquilo que traz o professor Matheus. Talvez não por preguiça, professora, mas aí talvez querendo ser um pouco mais enxuto, vamos dizer assim, né? Na escrita, naquela ideia de que queríamos apresentar uma dissertação não muito longa, né? E aí trouxemos um pouquinho da interculturalidade em nota de rodapé. Aí a senhora já me traz aqui algumas sugestões, de repente trazer isso para um parágrafo um pouco mais consistente, né? E isso vem também bem ao encontro, como eu disse, daquilo que recomendou o professor Matheus. Então, eu penso que essa questão da interculturalidade é muito forte, por quê? Porque é preciso entender que na escola nós temos um público muito diferenciado, e cada um com as suas especificidades, né? E o que falta muitas vezes para a equipe, primeiro é esse reconhecimento, né? Reconhecer essas diferenças e, sobretudo, buscar práticas que contemplem elas, que possam, de fato, ter tratamentos que tenhamos aí com muita evidência a questão da equidade, o que não se percebe muito. Muitas vezes tem um reconhecimento, mas aí no fazer, no dia a dia, cada um faz da sua forma, sem trazer isso como pauta principal. Então, acho que a ideia da interculturalidade é essa, de compreender a convivência, né, e a interação entre essas diferentes culturas, respeitando, tratando realmente com essa questão da equidade que a gente trabalha no texto, tá bom? Então, penso que dá para a gente focar um pouquinho mais, né, professor Patrícia, nessa questão da interculturalidade crítica, trazendo aí de forma mais evidente, né, no texto. No mais, assim, fiz bastante apontamentos aqui, depois eu vou ter uma reunião, certamente vai ser muito curta com o professor Hermes, para a gente discutir alguns pontos aqui. E é certo que a ideia realmente é nós depositarmos aí uma dissertação que contemple essa discussão toda que nós propomos aí desde o início, ok? Professor Matheus, com relação à lacuna na literatura, ontem mesmo já recebi o seu texto comentado, né? E aí de pronto já fui ler, já fui ver as observações e vi realmente que o senhor trouxe ali essa preocupação em dois momentos. E aí hoje pela manhã já lhe escrevi um e-mail, né? Nem coloquei lá no grupo de todos, lá já foi direcionado para você, dizendo assim que eu e o professor Hermes recentemente nós escrevemos um artigo, que foi submetido para uma revista, e penso que nesse artigo essa questão da lacuna ela foi trabalhada, né? Então eu até encaminhei trecho desse texto e encaminhando ao senhor para que o senhor também manifeste aí o seu parecer, se estaria atendendo, né, para que a gente possa de fato garantir essa questão de ser, eu não digo inédito, mas é que a nossa pesquisa ela traz sim esse diferencial que é essa escuta ativa da equipe gestora da escola, porque, como eu disse na apresentação, nós temos aí muitos trabalhos, né, que envolvem a questão da migração, que envolvem o direito à educação, mas todos eles nessa perspectiva docente, na perspectiva do estudante, né, mas com relação à equipe da gestão escolar, na pesquisa que fiz, a gente encontra algumas que mencionam, mas não com profundidade, conforme a gente se propõe aqui, ok? E acolho também, professora Patrícia, essa ideia, de repente, de um parágrafo um pouco mais intenso sobre a ideia do papel da gestão, né? Porque esse acho que é o nosso principal tópico aí,
nesse trabalho, que é mostrar que a gestão escolar ela tem um papel fundamental, porque ela é que vai motivar, que vai dar o suporte para os demais componentes da equipe neste atendimento, né? Porque se na portaria, na secretaria da escola, não se tem um atendimento com equidade, é porque muitas vezes aquele que é o líder, que não só move pelo seu exemplo, mas também pelas suas ações, pelo seu discurso, né? Muitas vezes não está devidamente preparado por falta de formação, enfim, e aí acaba tendo essas situações de negligência no atendimento, ok? Professor Hermes, eu acho que é isso, né? A gente agradece mais uma vez aí, estamos à disposição. Perfeito, Ney. Então, professora Patrícia, professor Matheus, alguma observação complementar? Ótimo. Eu encaminhei para vocês dois o link para a gente entrar na sala para fazer a deliberação. Aí a gente não precisa pedir para todo mundo sair e voltar, é mais fácil a gente só sair e regressar daqui a pouco. Então, eu vou pedir para todos vocês que estão aqui acompanhando, assistindo, aguardarem. Imagino que a gente seja relativamente breve nessa deliberação. Daqui a pouquinho voltamos para finalizar a atividade. Tá bem? Ney, se quiser tomar uma água enquanto isso, aproveita que já já a gente retorna.